Aí o que acontece? Quando eu encarno e fico com essa busca e com esse vazio, eu tenho uma vontade natural, porque nem todo mundo tem essa vontade natural de ajudar as pessoas assim. Tem gente que tem outras missões, entende? E não existe missão ruim. Existe missão que tem que ser cumprida, tá? Independe se ela é fácil ou difícil, se ela é introspectiva ou se ela é expansiva, tá? Cada um tem a sua. Então, quando eu encarno e aí eu entro num processo, aí como você está, agora voltando para a sua história, você já está entendendo onde eu quero chegar, você já Eu entendeu. tô. Você foi colocada aí, nossa, mas aí é tudo ruim. Não, se você tem por missão ajudar, você sintonizou com o que precisa de ajuda. Então vamos lá, Flávia. Como é que é isso? Explica pra gente melhor qual é a sua questão, a sua dor. Vamos lá, me conta. Foi muito interessante a caminhada até aqui para te encontrar. Isso foi Legal. muito, muito legal e hoje eu consigo ver isso com clareza, Que como bom. que tudo isso aconteceu. Ouvindo a tudo que você fala, eu tenho ouvido todos os seus vídeos, isso há 2 meses já, Legal. e eu te ouço todo dia. Que bom. E com isso chegou a fase da radiestesia, né? Agora eu estou assistindo às aulas e estou muito Legal. interessada. E Legal, né? aí, fazendo a consulta com o pêndulo e tal, mesmo sem ainda fazer o curso, porque eu quero fazer, Legal. eu descobri algumas coisas na minha vida. Porque assim, a minha casa e a minha vida estão uma confusão. Eu sou uma pessoa feliz, sou casada, tenho 3 filhas, só que a minha casa vive uma bagunça. Eu arrumo e a casa fica desarrumada rápido. As coisas ficam sujas aqui em casa, eu limpo e fica tudo sujo de novo. Então, com o pêndulo, eu descobri algumas coisas assim, que tem algumas energias negativas dentro da minha casa. Hum. Meu apartamento, só depois que eu comprei, eu descobri que ele pegou fogo Hum. por 2 vezes. Hum. Só depois que a gente comprou que a gente descobriu. Era uma família complicada que morava aqui. Eu vim saber disso depois, Tá. com seus problemas, né? E aí eu tenho um móvel dentro da minha casa E esse que móvel é seu? Não, não é meu. Esse Tá. móvel estava aqui e era Tá. dessa família. Foi a única coisa que restou, assim, foi Hum. esse móvel. E o Entendi. pêndulo me mostrou que ele tem, sim, uma energia mais pesada dentro Hum. da minha casa. Tá. Mas isso não é, assim, o que é o pior. Hum. As minhas filhas, quando a gente chega à noite em casa, que elas vão da creche, meu marido do trabalho e eu aqui e tal, tem muita briga, muita confusão. Elas duas brigam, elas são gêmeas. Se Tá. amam demais, mas brigam muito por nada e se batem. E aí eu e meu marido começamos a discutir e a brigar também. E a Hum. confusão se instala. E aí eu perguntando para o pêndulo também, ele me revelou ser uma energia espiritual Como dentro é da que você minha casa. perguntou pro pêndulo? Como é que é isso? Eu perguntei assim, deixa eu ver se eu me Se lembro você tá, exatamente deixa qual. eu só entender, deixa eu só entender, só Sim, para eu validar. sim, Você está assistindo o workshop que a gente está fazendo agora de radiestesia, tá? sim. Então ele está no ar Uhum. nesse momento. Você não, Tá. não tem o curso ainda, você está Não, só com o workshop. Você não fez nenhum sim. curso anteriormente a isso, só para eu entender com que Não, sou bases leiga no você está assunto. trabalhando isso. Legal. Então você só Uhum. começou a assistir, pegou aí comprou um pêndulo, já tinha, e aí começou a fazer algumas perguntas. É isso. Isso, Legal, isso, legal. Então tá. Então você, nessas perguntas, foi fazendo uma avaliação na sua casa para identificar os processos. E aí você já está isso. perguntando sobre espiritualidade. Quanto você É. entende sobre espiritualidade? Eu também, Andresa, sou leiga no assunto. Não posso Tá dizer que sou bom. Tá. totalmente por conta de ouvir você, Tá bom. né? Não, Então, só assim, para eu tô entender até onde começando. eu posso ir, tá bom? Só para eu entender Sim, até onde eu sim. consigo ir com você. Então tá, pode continuar. Uhum. E aí E você aí identificou ele, algumas coisas.
identifiquei essas coisas e, inclusive, sobre essa que são, não sei se eu posso chamar assim, mas são espíritos que estão incomodados e que pertenciam a essa casa. Hum. Que estão incomodados e que estão aqui, que estão por aqui. São de Eles acordo com estavam o aí tempo, antes de você, certo? estavam aqui antes de mim. Então, assim, Hum. são dois. Tá. E isso tudo perguntando, tá? Pro pêndulo. Hum. Me revelaram que são dois e que eu preciso. Aí eu fui perguntando também como que eu podia resolver isso, como que eu podia sanar, né, esse problema e ajudar, enfim. E aí a única resposta que eu tive foi com orações. E é o que eu tenho feito. Porque é Comecei, só o que inclusive, você ainda sabe fazer. é o que eu sei fazer. Isso. Entendeu? Porque a gente tem Uhum. muitas maneiras de fazer, com muito mais facilidade, rapidez e uma ajuda de fato. Mas conforme a gente vai, o nosso campo de atuação, ele amplia conforme o nosso campo de conhecimento, né? Com Então, é certeza. a mesma coisa na vida prática, no nosso trabalho. Então, se eu tenho uma função assim, né, pequena, é de acordo com o campo de conhecimento que eu tenho. Quando eu assumo uma responsabilidade maior, né, então eu atuo num outro nível de hierarquia dentro da empresa, por exemplo, é porque eu tenho uma responsabilidade maior. E o que é a responsabilidade? É a habilidade de resposta. Isso é responsabilidade. Então, eu tenho uma maior habilidade de resposta para determinadas situações, né? Demandas que a própria empresa tem. E para o campo energético e espiritual não é diferente, né? Então, quando eu assumo um grau a mais, é porque eu tenho uma habilidade, uma responsabilidade maior, que significa uma habilidade de resposta maior, porque eu me preparei para isso. Tá? E aí novas responsabilidades, que na verdade responsabilidade não é aquela coisa pesada. Não, eu sei mais, então naturalmente eu tenho uma habilidade de resposta maior, eu sei resolver de uma maneira mais tranquila determinadas questões. E aí naturalmente eu ganho uma responsabilidade, um grau aí dentro de um nível dentro das empresas ou dentro de qualquer situação que a gente, na própria vida, né? A mãe, quando vira mãe, ela começa a ter umas habilidades que ela não tinha antes, então a responsabilidade da mãe é diferente, até pela habilidade que ela vai ganhando. Então é a mesma coisa. Então o que que acontece? Então nesse momento, o que que você tem? Você não está tecnicamente fazendo muito, porque só o que você pode fazer é. E não digo que orar é ruim, tá? Nem é importante. Sim, Só que assim, é, eu é, é, entendo. é limitado perto do que dá, do que pode ser feito com uma ajuda. Duas questões. A primeira é a seguinte, ó. É, nada acontece por acaso. Então você não está neste apartamento por acaso. Tudo é por sintonia. Então, de alguma maneira, foi você e a sua família que sintonizaram com esse apartamento e com tudo isso que aí habita, certo? Aí é que vem. Todo mundo, quando a gente fala isso, as pessoas começam, nossa, então eu estou sintonizando, a energia está ruim porque eu estou sintonizando com coisa ruim? Não necessariamente. Isso pode ser uma coisa, uma realidade, mas essa não é a única possibilidade, a única realidade. A outra realidade é que é assim, principalmente para as pessoas que me seguem, tá? Porque se tudo é por sintonia, também por alguma sintonia existe esse desejo de ajudar as pessoas, de ajudar Sim. a quem precisa. Então, as pessoas, naturalmente, as pessoas que me seguem, elas não entendem direito como, mas elas têm muita vontade de ajudar o outro. Às vezes metem até os pés pelas mãos em relação a ajudar, né? E acabam se abandonando para ajudar o outro, o que também está fora do equilíbrio, mas é porque tem um desejo de ajudar, que é muito particular da Andresa, da equipe do Espaço Humanidade, tanto física quanto espiritual. É a nossa missão. E missão porque eu escolhi na hora, porque é alguma coisa que toca o meu coração, a minha alma,
fazer dessa maneira, entrar em contato com uma equipe para a gente fazer esse trabalho em conjunto, tanto físico quanto espiritual. Então, tem uma equipe espiritual, então a gente se põe à disposição para isso. E com a maioria das pessoas que me seguem, não foi diferente. Então, toda vez que elas estão querendo ajudar e não sabem como, mas tem um desejo interno, mas elas acabam ou porque não sabem, ou porque, isso aí é besteira, eu vou seguir a minha vida, elas entram em dor, porque a equipe espiritual, o projeto de vida, quando ela resolveu encarnar, foi: eu vou lá, eu vou materializar, eu vou. É como se fosse uma grande reunião, tá? Vamos imaginar assim, para ficar simples na nossa cabeça, racional, né? É como se antes de encarnar, fizesse uma reunião lá com a minha equipe, nós, espíritos, tá? Falou, tem que ir lá para a Terra, porque tem uma missão comum, tá? Quem é que vai descer? A gente precisa ajudar a humanidade em determinados pontos. Isso é uma missão é, é, da humanidade, tá? Não minha. Mas a humanidade precisa de determinadas funções. Eu tenho, aqui cada um de nós tem algumas habilidades, tá? Já é uma força dentro do processo evolutivo de cada um desses espíritos. Tá, quem é que pode, e nesse caso, precisa descer para resolver esta ponta? Quem é que pode descer dessa equipe? Aí eu, Andresa, fui lá e falei assim, ou você, Flávia, ou você que está aí assistindo, ouvindo, falou assim, eu tenho que resolver um problema com essas pessoas aqui. Com essa mãe, com esse pai, que na verdade não é pai nem mãe, essas pessoas, por conta de coisas que eu deixei para trás. Então faz o seguinte, já que existe uma possibilidade de eu ser mãe, filha, companheira desta pessoa, eu posso fazer um planejamento, eu desço para resolver essas minhas questões, por conta dos entraves que eu trago, né? Não importa se eu fui a algoz ou fui a vítima, são questões que precisam ser elaboradas para ser estabelecido o amor entre essas partes. Então, a correção para que estabeleça o amor. E eu também posso, então, resolver esse processo da humanidade. Então, eu venho com o meu projeto de vida e minha missão de vida, tá? E então, assim, faz o seguinte: eu desço, vocês me ajudam com o meu projeto de vida e eu naturalmente faço a nossa parte. De lá, encarnada, eu vou estar limitada nos meus sentidos. Então, eu conto com vocês do lado de cá. Então, é uma equipe espiritual atuando com alguém que está encarnado. O que acontece na maioria das vezes? A gente encarna e, tá pouco se lixando pro todo, para o projeto maior, para essa missão maior. E aí eu cuido só da minha vida. Neste momento, como isso está dentro de mim, em algum momento vai gerar uma dor, um incômodo, uma depressão, uma tristeza, um vazio. E aí ele pode se manifestar como medo, pode se manifestar como tristeza, pode se manifestar como ansiedade. É um vazio que eu não sei explicar. Aí eu já tenho tudo, eu já tenho dinheiro, eu já tenho carreira, eu já construí tudo, ou tudo que eu corro atrás nada dá certo, porque eu tô correndo atrás de uma coisa que a minha cabeça tá acreditando que é o correto, porque é só o que a humanidade fala, só que o meu coração não consegue se preencher. Então nada dá certo, porque eu começo e paro, porque não preencho o meu vazio. E tecnicamente isso é bom, porque enquanto eu corro atrás de quem procura acha. Tá? Só que é dolorido, que foi exatamente também como aconteceu comigo no processo da dependência, quando eu só vi alegria nas festas e com os meus amigos. Ok. Com a bebida, na verdade, não com os meus amigos. Com meus amigos eu continuo vendo felicidade. Aí o que acontece? Quando eu encarno e fico com essa busca e com esse vazio, tenho uma vontade natural, porque nem todo mundo tem essa vontade natural de ajudar as pessoas assim. Tem gente que tem outras missões, entende? E não existe missão ruim. Existe missão que tem que ser cumprida, tá? Independe se ela é fácil ou difícil, se ela é introspectiva ou se ela é expansiva, tá? Cada um tem a sua. Então, quando eu encarno
E aí eu entro num processo, aí como você está, agora voltando para sua história, você já está entendendo onde eu quero chegar, você já Eu entendeu. tô. Você foi colocada aí, nossa, mas aí é tudo ruim. Não, se você tem por missão ajudar, você sintonizou com o que precisa de ajuda. E tudo o que precisa de ajuda tá em dor. Com raiva, tá com medo, tá atacando, porque a melhor defesa é o ataque. Por quê? Por ignorância, inconsciência, ingenuidade dentro de um processo de que existe algo muito maior e melhor e que é possível viver dentro do amor. Entendi. Então, aí eu coloco onde é que está essa sintonia, entende? Então, nem tudo, eu sou ruim, sintonizei com o que é ruim. Não, às vezes eu sintonizei porque eu posso ajudar e estou sintonizando com o que precisa de ajuda. É o que eu falo. Se eu sei que eu posso ajudar, eu, Andresa, pessoalmente, eu vou sintonizar com pessoas que estão em dor. Então, todo mundo que chega no espaço humanidade ou que chega perto de mim, de alguma maneira, quer perguntar uma coisa. Ai, Andresa, ou quer, eu comecei a falar muito, começou a ver os vídeos. Ai, eu queria te agradecer porque eu tinha uma dor e isso tá melhorando só de ver os vídeos. Então é natural. Se eu começar a reclamar, poxa vida, mas também todo mundo que chega perto de mim só reclama. Só reclama, só chega perto de mim, gente reclamando. Aí eu tenho que ir devagar e falar, ó, reclamar não adianta nada, você não é santo, cada um tá onde se coloca, a gente também já fez das nossas, e aí eu vou falar assim, aí às vezes eu falo, caramba, mas eu tenho que falar isso toda vez a mesma coisa. Aí a resposta vem assim, é, você vai falar até você morrer, porque foi isso que você veio fazer. Porque é o que as pessoas precisam escutar. Ah, mas eles não entendem. Aquele que entendeu já entendeu. O que ainda está em dor não entendeu. Então você vai falar quantas vezes for preciso. E não enche e não reclama você, Andresa. Que essa é a sua função. Aí eu engulo e falo, é real. Faz sentido, porque no fundo é o que eu gosto de fazer. É que às vezes a gente tem que ter, para quem trabalha com terapia, o nosso limite, né? O nosso horário de trabalho, chega uma hora que desliga, tá? Desliga, porque eu preciso me recuperar, porque eu sei do magnetismo para isso, né? E a mesma coisa com você, é a mesma coisa com possivelmente todo mundo que me acompanha, porque tem esse vazio, tem uma busca, esse vazio, ele é uma dor, então, aí vai manifestar no corpo físico ou vai manifestar em alguma dor da alma. Então, o que acontece com você agora? Acontece que você precisa evoluir como fazer isso. No fundo, você já sabe. Só que a gente precisa trazer algumas, facilitar algumas coisas. A radiestesia, Conhecimento. ela vai ajudar muito. Na verdade, a radiestesia é a capacidade da gente de medir a energia, que é o que você fez. Identificar. Tá, e agora? E agora eu preciso evoluir se é isso que eu vim fazer, se é isso que eu quero, né? Então, a radiestesia, ela não trata aspectos espirituais e nem de vidas passadas, tá? Ela vai trabalhar o campo energético das pessoas, dos ambientes, a harmonização desse campo. E, claro, quando eu harmonizo um campo, naturalmente a equipe espiritual, ela consegue, essas energias que estão em torno, elas podem ser influenciadas por essa harmonização dessa família, dessas pessoas e dessa casa. Mas eu não vou lá e atuo diretamente no espiritual, fazendo um trabalho espiritual, ok? E aí, a evolução do radiestesia é o humanoterapeuta. Então, naturalmente, as pessoas, muitas delas começam pelo radiestesia, já tem uma ferramenta, começam a se trabalhar. Nossa, que interessante, eu quero mais. E aí avançam para um trabalho com um conhecimento mais profundo, mais espiritual, mais de vidas passadas, de vidas paralelas. Mas normalmente esse é a esteira. Começo, amplio um pouco, começo a trabalhar e depois eu quero ampliar, porque é infinito, o conhecimento é infinito. A gente sempre fica feliz um tempo, depois, nossa, agora eu já começam novas perguntas
E aí a gente precisa de buscar novas respostas. Do outro, não, minha mesmo, né? Sim. Então, o É, outro só ajuda a gente a concatenar essas questões que existem dentro da gente, que na verdade já é a nossa equipe espiritual, já é o nosso espírito que está tentando trazer as informações. E a gente precisa ter uma maneira de compreender essas informações, tá? Então, é, uma coisa. Pode falar, desculpa, não, é te porque, cortei. assim, na verdade, eu tenho esse vazio dentro de mim mesmo. Já procurei preencher com as religiões, né? Fui a várias e eu não conseguia preencher. Eu sou cercada por céticos, por ateus, meu marido, minha filha mais velha e amigos e outras pessoas, mas eu não é essa a minha ideia. Eu sou testada, eu às vezes sou ridicularizada, mas eu a minha fé não é abalada. Sim, E porque aí é eu sempre assim, pode tentando falar. preencher esse vazio, e aí eu em casa me deu a vontade de começar a fazer meditação, para Hum, poder ter um encontro comigo. E através da meditação, eu tive algumas experiências em relação à energia, uma coisa assim que eu não consigo explicar, não sei se isso acontece, se é comum acontecer, mas depois de uma meditação, à noite que eu fiz, eu enxerguei cores em volta de lâmpadas, mas cores assim muito intensas e como círculo de energia, as cores do arco-íris. Foi uma coisa assim, de 50 a 60 centímetros em volta de cada lâmpada que eu olhava. E eu fechava os olhos, abria uhum. os olhos, falei, que negócio é esse que eu estou vendo? Será que isso é normal? E aí comecei a perguntar às outras pessoas e ninguém, não, isso nunca aconteceu comigo e tal. Eu falei, gente. Aí comecei a pesquisar sobre isso, sobre energia e acabei encontrando você. E aí as coisas vão fluindo, né? As coisas foram fluindo e eu sei que eu tô aqui por isso. Ah, que Eu sei que eu tô legal, eu não aqui tenho porque eu dúvida. tô. Eu E também não aí eu tenho tô me dúvida, viu, encontrando Flávia? realmente. E na Só que verdade, aí com as isso. religiões, perdão, pode falar com isso? Não, é porque com isso começaram a acontecer algumas coisas assim. Eu tô sentindo muita dor nos ombros. Tô sentindo o meu intestino desregularizou completamente desse tempo para cá. Depois que eu comecei a te ouvir e entender e clarear as coisas, então muita coisa física aconteceu. E essa questão que eu te falei da energia, de eu estar sentindo isso na minha casa, então assim, tá despertando. Eu sei que é uma coisa que tá despertando e que eu preciso resolver, né? É a sua Preciso missão. buscar. É a sua Entendi. missão, né? E isso que pesa nas costas é porque, assim, a energia precisa de ajuda, identificou quem você existe, porque quem vem com uma capacidade de magnetismo para auxílio dentro de um processo de trabalho, e assim, vou falar, é a maioria da humanidade, tá? Que as pessoas não se colocam para isso. Porque Imagina, esse é uhum. a evolução, é o desenvolvimento do sexto sentido. E o sexto sentido é perceber o que está no entorno, né? Independente de estar só no físico. É a evolução. Todo mundo vai passar por isso. Ou vai pelo amor ou pelo ardor, né? E aí, diz um colega meu que quem não vive para servir, não serve para viver. Uhum. Né? Então, ele é de uma religião e ele traz esse conceito da própria religião dele, e eu acho muito bonito. Mas a religião, ela é. O que é a religião? É onde um grupo. É um religar, né? Mas é onde um grupo de pessoas se reúne com um nível de consciência e crenças, né? Onde normalmente tem um dirigente ou alguns dirigentes e se reúnem para colocar aquelas questões. Isso é o que se dá o nome de religião, falando sobre o mundo transcendental, né? Só que a gente não precisa tecnicamente de uma religião para se ligar com a nossa espiritualidade, com nós enquanto espíritos, com a nossa missão. Nós podemos nos apoiar numa religião, se assim a gente quiser, mas não necessariamente a gente precisa. E aí quando você diz
que você vem com algumas pessoas que não são religiosas, ou que são mais céticas, ou que são, inclusive, ateus. Eu já vi muitos ateus que vivem a sua espiritualidade com muito mais profundidade do que as pessoas que vivem na igreja e que vivem falando mal dos outros e que vivem julgando, mesmo com aquela carinha de santo, mas tá conversando, tá uma conversa interna, porque olha ele, porque ele é isso, porque ele tá todo errado, porque não sei o que, e julga o tempo inteiro. Então, viver de uma maneira espiritualizada não necessariamente tem a ver com uma religião. Pode ter. E tem gente que vive a religião e vive a espiritualidade de uma maneira e se apoia muito nela e na religião, né? Mas vive, ela não só se apoia, ela se manifesta enquanto esse ser que ajuda aquele que precisa, sem esquecer de si mesmo, que é a grande calibragem. E aí uma coisa que quando a gente vem com esse processo de espiritualidade, o que acontece? É como se as pessoas que vieram para trabalhar, e aí não tem, porque nós construímos o nosso corpo, né, com as capacidades, tá? Então a gente construiu. Então uma pessoa que não veio para ajudar o outro de uma maneira espiritualizada, ele veio como se fosse com uma garrafinha de água para ele. Pensa uma garrafinha, só para si. Aqueles que vieram para ajudar, eles vêm com duas garrafinhas, uma para si e uma para ofertar. Pensa que isso é o magnetismo, tá? É a energia própria para. Então, a gente construiu com um excedente para que eu possa ofertar e não ficar sem. Então, é como se a gente andasse aí com uma bandeirinha. Olha, eu tenho uma quantidade maior. Claro que não é uma bandeirinha, é uma vibração. Tem uma quantidade. Todas as energias que precisam, elas sintonizam com isso. Naturalmente, se eu não trabalho, se eu não aprendo como faz isso, essas energias ficam aqui e aí pesa nas costas, sobrecarrega. Por quê? Porque eu preciso atrair, tratar e encaminhar para o tratamento. Atrair, tratar e encaminhar para o tratamento. Por isso que quanto mais eu trabalho, melhor eu fico. Quanto menos eu trabalho, sobrecarrega, dói as costas, como você colocou, dói, às vezes desregula o intestino. Mas por quê? Porque eles são ruins? Não, porque eu escolhi vir com essa missão. E aí, todo mundo fala, eu posso escolher. Agora você pode colher o que você plantou. O plantio foi feito com está impresso no nosso DNA. Né? São as bases, as primeiras informações. Eu só existo nesta encarnação a partir desta informação. Então, esta reprogramação não é possível ser feita nem com outros pensamentos aqui, porque se eu desprogramar a primeira informação, eu desinstalo o programa. Se eu desinstalar, eu morro. Porque esse é o programa operacional. Eu posso desinstalar outras coisas e instalar outras, mas essa não dá para fugir. Então eu tenho que colher aquilo que plantei. Essa escolha eu fiz. E aí quando eu não quero ir pelo caminho que eu mesmo escolhi, eu sinto um vazio. Um vazio de mim, uma saudade de mim, da minha essência. Entende? Então é isso. Então isso que você está sentindo, o processo do fogo, o fogo ele é transmutador. Então pode ser que, pode ver que o fogo aconteceu e não morreu ninguém. Possivelmente tinha uma densidade muito grande e aí pega o fogo para transmutar. Não é porque para transmutar, é porque densificou e ficou atritando. Então, quando está muito denso e atrita, é o que acontece com o fósforo, né? Você não tem que ter um atrito para a chama vir. Não, em qualquer coisa que você faz o processo, tem que ter um pequeno atrito para aquilo pegar fogo. Então, como densificou muito, atritou muito, em qualquer coisa que tem uma pequena faísca, aquilo é história. E pode ver que muitos dos incêndios que acontecem em vários lugares não morrem tantas pessoas. É só um fogo transmutador.
né? E às vezes em comunidades que tá tudo ali bagunçado, aquela energia muito densa, porque muitos fios, né? Então essa densidade muito grande, às vezes pega fogo em tudo, não morrem pessoas, é só para transmutar, limpar, né? Desfazer muitos blocos energéticos e as pessoas caminharem a partir dali. Então, tudo a gente acaba olhando tudo com os olhos muito. Ai, tudo é Racionais, né? feio, né? E na verdade tem explicações muito profundas em relação a todas essas coisas. E aí a gente passa a zoiar com o zóio bão, como diz o preto É. velho, né? Muito Entendi. legal, Flá. Então, Muito parabéns por estar bom. se descobrindo aí. Agora é mais uma consciência. E essa consciência é a responsabilidade, a habilidade de resposta. Sim. Tá Te bom? agradeço muito, muito mesmo. Eu que Eu quero agradeço, te amiga. dizer que eu tenho uma gratidão muito grande Que bom. e um amor muito grande por você, por tudo que você Obrigada. faz. Obrigada, Flor. Muito obrigada. Entendi Eu que muita coisa. agradeço. Que bom, que bom. A ideia é essa desse programa para você e para todo mundo que está acompanhando, tá bom? Que bom. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O que eu botei para você aí, ó, eu tenho fome de sede de alma. Tá. Vou começar a minha história. O que que Tá, acontece? pera só um pouquinho, Eu, peraí. Como você oi, chama? meu nome é Sandra. Sandra, de onde você fala, Fui- Sandra? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio. Outra pessoa do Rio, hoje duas do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Diga. Ah, Fome de sede de alma. ó, o que que acontece? Como é que eu vou explicar? Eu vou lá quando eu era pequenininha. Tá. Quando eu era criança, a minha mãe, ela deixava tudo assim, me criou com muita, com ao mesmo, mais ou menos com, não com muita proteção, entendeu? Tanto que eu fiquei com ela até os 14 anos de idade. Quando eu Aham. completei 15 anos, ela já tinha desencarnado. Aí depois ela me Tá. deixou, eu fiquei com meu pai. Meu pai era Tá. paciente crônico. Aí eu fiquei com ele durante 15 anos. Só que o nosso relacionamento era conturbado, porque eu era uma adolescente, eu ainda estava passando por vários processos, né? Aí depois, Hum. meu pai desencarnou, né? Eu fui nesse dia, não, antes dele desencarnar, de tanta briga que a gente teve, nós entramos digamos assim, houve uma reconciliação. Bom. Tanto, tanto que quando ele morreu, eu fui. No dia que ele morreu, eu estava trabalhando numa casa, aí ele foi, pegou, eu fui no hospital, ligaram do hospital dizendo que estava passando mal. Tá. Aí eu peguei, fui lá, levei o ventilador. Aí quando eu cheguei na sala, ele já estava desencarnando, aí eu me assustei e aí eu fui embora. Só que resumindo, Andresa, eu era uma criança muito assim, para eu me interagir com outras crianças, eu era muito assim, envergonhada, tímida, Uhum. entendeu? Tá. Aí, assim, na, no tempo que, enquanto eu estava a minha gestação, ela foi Uhum. complicada, porque ela foi assim, a minha mãe tomou porcaria, Tá. entende? Entendo. Aí eu nasci com problema, com vários tipos de dificuldade de aprendizado. Tá. é, Mas é engraçado, eu tenho para mim que a minha mediunidade, eu sempre tive uma mediunidade muito forte. Uhum. Teve épocas, desculpa eu tô tentando, você tá me Fica entendendo? tranquila. Tô, fica tranquila. Aí, E teve uma você já vez. trabalhou com a sua mediunidade, Sandra? Já, olha só, eu já passei pelo kardecismo, já fui Que pelo bom. kardecismo, já fui para os dois centros. O centro que eu iniciei foi o Birajara, da Barão de São Francisco. Aí depois eu vim para cá, quando eu moro na Vila Militar, eu fui para o Cruzadas Militares Espíritas, que eu peguei mais um pouco de conhecimento. Depois Que eu fui para o bom. Leão Denis, mas depois não fiquei mais. Só que o que que acontece? O período que eu perdi minha mãe,
eu fiquei muito perdida. Aí eu Tá, passei pelo kardecismo, aí depois eu tive que ir para o candomblé. E tá, eu passei pela raspagem de iniciação. tá, tá. Tenho todos eles, todo o meu lado espiritual certinho. Só que o que acontece, Andresa? Minha sede Hum, de alma é o seguinte, eu estou atualmente no candomblé. Só que meu tá. coração não quer mais o Hum, candomblé, Andresa. Eu não quero hum, mais o candomblé. Eu quero trabalhar como terapeuta, se isso se tá. for, se o plano espiritual, se Deus permitir o plano espiritual também, né? Porque a gente, antes de vir para cá, a gente faz um propósito, uma promessa, tá tudo certo. Mas aí o meu coração, essa casa que eu estou atualmente, o meu coração não quer mais, eu não sei, sabe? E Não quer assim, mais. Sandra, mas ó, presta atenção, ó, presta atenção. Às vezes, você não quer mais, não querer mais uma casa, seu coração não estar mais ligado a uma casa, não implica que o seu coração não esteja ligado a todas as entidades que te amparam. Você entende que você está colocando tudo num único cesto? Como Ó, assim? o candomblé é uma religião, certo? Uma É, religião afro, é, africana, né? Onde falam dos é. odus, onde falam dos orixás, onde traz toda a sabedoria dessas forças. Tá. Mas estar numa casa não significa, ou não estar mais nela, não significa que todas essas forças e essas entidades e essa força dos orixás e dos seus mestres e guias não estejam em você. Não, eles estão em mim. Tanto que eles estão em Então, mim, que então, eu tenho. independente de você estar numa casa ou em outra ou em nenhuma, você não está abandonando as suas forças, você só está deixando uma casa. Você consegue Ah, compreender isso? E se você trabalhar com a terapia, todas essas forças estarão sempre com você, porque elas são as é. suas Você forças. está me entendendo? Tem vezes Sim, que eu tenho, é assim, fui eu que mandei mensagem para você lá no privado. Eu estou sempre assistindo os seus vídeos. Então, é uma coisa assim, eu quero ajudar as pessoas, assim, trabalhando, me formando, fazendo faculdade, me formando como terapeuta, entendeu? Então, o que que acontece? Quando eu falei essa parte do candomblé, é porque eu quero que ali, não é que eu trabalho ali no candomblé não seja diferente, mas eu não, eu quero trabalhar com algo que seja, que faça o meu coração vibrar, entendeu? então, Faça eu fazer caridade, ajudar o meu próximo, o que entendeu? você Que eu não já... pode negar, Sandra, é essa Ah, espiritualidade, entende? não, não Que tá quero ler. sempre com você, né? Ela Uhum. sim vai te acompanhar, como acompanha todos. Você tem uma sensibilidade maior, outros têm sensibilidade menor. Isso não diz que a gente está sem os nossos amparadores, anjos da guarda, os nossos espíritos santos, que cada um dá um nome, né? É uma É, força, é uma é, linha de força. Né? é. Então, quando a gente também fala, por exemplo, da linha de um orixá. Na verdade, é a mesma linha de cura do mestre ascensionado da cor Todos verde. eles, A todos gente eles, só muda os nomes, é a só força muda os da nomes. natureza. Isso. Então é só você não negar esta força que nos sustenta, sendo chamada de santo, de anjo, de orixá, de força da natureza, não importa, são linhas de trabalho, mas você não vai negar elas, você vai aceitar e caminhar junto com elas, porque na verdade, claro que você pode fazer uma transição natural, mas precisa respeitar o seu coração e você precisa conversar com eles. Não com a Não, casa necessariamente, mas com os seus não, amparadores de eu entendi. não vou abandonar.
E vocês não, eu não quero que vocês me abandonem, eu quero que juntos a gente Que a caminhe gente por um caminhe outro junto caminho, por um outro por um caminho caminho e em prol, diferente. em prol de ser um soldado da luz, em ser Exatamente. alguém que ajuda a humanidade, que conforme você falou, tem tanta gente aí precisando, a espiritualidade tá lutando, tá querendo que nós ajudamos o nosso próximo, porque através de ajudar o nosso próximo com o amor incondicional, é que a gente vai ter um mundo melhor, a gente vai se iluminar, porque eu já É, senti essa luz também, que eu já senti como a gente se sente bem, como é a gente isso. acorda melhor, como a nossa pele fica boa, nosso cabelo, sabe? E tudo isso é Deus, sabe? Em É. essência, entendeu? E Será que eu essa entendi tudo? sede de alma, tá certinho. E essa sede de alma é a sua alma que já está aí. É, eu Se, entendo, eu sei como é que é. essa sede, beba desta fonte que habita dentro de você, de todos nós. Uhum, Né? entendi. Não se fala nas religiões que Deus derrama as suas bênçãos, né? Então que Derrama. nós sejamos os receptáculos, os vasos, os recipientes para que ele possa se derramar dentro de nós e para que nós possamos derramá-lo através de nós para aqueles que têm sede, né? Sede de amor, sede de saber, sede de uma palavra, sede de uma bronca, sede do que quer que aquilo precise para conseguir acordar, né? Acorda. Então, assim, não se julgue diferente porque você veio com algum processo aí, uma dificuldade motora ou de comunicação. Isso não muda absolutamente nada a nossa essência. Não, mas durante o processo todo, desde o tempo que eu era criança até aqui, eu fui lutando, fui sobrevivendo. Não foi fácil, não, ter perdido a minha mãe cedo, Claro para que eu ir não. até, como é que eu vou dizer, passar pelas dificuldades não foi fácil, mas eu sobrevivi, entendeu? Eu Claro. consegui. Né? E a sua mãe ficou com você, aí ela se retira para que você possa estar com o seu pai e mesmo passando pelas dificuldades, poder elaborar de alguma maneira essa relação, né? Uhum. E aí, a cada 15 anos, a sua vida passa por uma transformação grande, você percebeu? Perceber. 15, Agora, 15, 15, é um baita fluxo aí, é um baita processo. Então, as dificuldades, elas não são ruins. É ruim na hora que a gente está passando. É bem difícil, porque a gente não entende tudo. Mas, se a gente tiver amor para o outro e para nós, a gente passa pelas dificuldades e isso nos torna mais amorosos ainda. E lembra, a nossa maior dor vai se transformar na nossa maior força. Então, tudo que você viveu de dor, quando alguém que você for atender chegar perto de você com essa dor igual, você vai saber o que essa pessoa sente. Você vai saber que quando ela fala que ela não consegue, às vezes ela não tá mentindo, ela não consegue mesmo, mas você também vai saber que é possível sair daquela dor, porque você saiu, porque você viveu aquilo e não se perdeu. Então você tem todas as possibilidades para ela, sem julgar, amando, mas também dando a possibilidade de que é possível sair dali mais forte, sem se perder pelo meio do caminho, sem se abandonar, sem abandonar nada nem ninguém. A gente pode viver o melhor